Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis com vocês. Bom, meus amigos, nesse vídeo aqui, bora falar um pouquinho sobre o mercado da bola do Remo, né? Juan Carlos Osório, o Remo acabou de anunciar mais um jogador nas suas redes sociais, a gente vai conversar sobre isso. E vamos falar também sobre essa expectativa do Remo na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, né? O clube do Remo vai estrear na quarta-feira contra o Vitória e algumas coisas preocupam e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, né, deixa o like, se inscreve no nosso canal, é importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Deixa o seu comentário aí, hype esse vídeo se você gostar, deixa o like também porque é importante e você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, tá bom? Esse vídeo aqui, galera, tem um patrocínio de JM Refrigeração. Você que mora em Macapá e na região aí, é só entrar em contato, o telefone está aí na tela para você, se você está procurando o serviço de refrigeração lá na JM Refrigeração. Esse vídeo também é patrocinado pela Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não for na Santa Fé, o telefone está aí na tela para você, é só você entrar em contato com a galera da Santa Fé, comprar lá o seu artigo religioso e pedir o seu desconto, tá bom? Eles ficam localizados lá no Parque Shopping, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês sobre o jogo de ontem, né? Só dar uma palhinha mais um pouquinho sobre o jogo de ontem. Foi visível isso aí, todo mundo viu, né? Que o Osório não repetiu o time. E ele não vai repetir time nenhum, tá? Você que tá falando aí, vamos esperar o time se entrosar pra gente poder cobrar o Osório. Não vai ter entrosamento, né? O entrosamento que eu falo é o time tá compacto, entender um pouco mais a filosofia do treinador. Mas entrosamento de grupo, de time, não vai acontecer porque ele não vai repetir time. Então não tem como ter um entrosamento se ele não repete o time. E isso é uma característica do próprio Osório, tá? Ele foi contratado justamente por essa questão do Remo ter duas competições de nível totalmente distinto, né? Você tem uma Série A, que o nível é altíssimo, e você tem um Campeonato Paraense, né? Que é nível de quarta divisão. Então, a gente está falando aqui de um treinador que tem que saber dosar isso, um cara que nunca trabalhou na nossa região, né? É claro, temos que ter paciência, isso é fato, mas tem algumas coisas que me preocupam no esquema tático do Osório. Um deles é os mesmos erros, né? Porque se você pegar os erros contra o Águia e os erros de ontem, você vai ver que são praticamente os mesmos erros. Um time muito à frente, né? E quando perde a bola, fica naquele mano a mano, os zagueiros com os atacantes. E eu vou te falar uma coisa, o ataque do Vitória não é um ataque de um Águia, não é um ataque de um Bragantino. É um ataque que, se tiver o espaço que o Bragantino teve, que o Águia teve, vai criar problemas pra gente. E mais uma vez, isso é independente do time que o Osório coloque em campo, tá? Então, é só para explicar para vocês aqui, a minha preocupação é referente principalmente a esses erros que o Remo teve, que se repetiram. Se teve uma coisa que se repetiu, né, nesses dois jogos, foram os erros. O Remo praticamente teve os mesmos erros, né? Praticamente, principalmente defensivos. Bom, falando ainda sobre o Osório, o treinador do clube do Remo fez um pedido para a diretoria. Ele quer trabalhar com 32 atletas. No momento, o elenco do Remo conta com 43 jogadores. Isso significa o quê? Que jogadores sairão em breve, tá? Pode colocar na lista de dispensa aí Dodô, Cantígio, se não tiver 100%, se não puder entregar aquilo que a gente espera, porque a gente vai precisar, né? Pode colocar aí o Marrone, que também não consegue jogar com a camisa do Remo, né? Pode colocar nessa lista aí, sem problemas, tá? Eu acho que essa lista aí dá até mais do que 11 jogadores. Porque ele pediu 32 e nós temos 43 jogadores hoje no elenco. E devem chegar aí mais 2 jogadores. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Então o Osório fez esse pedido para a diretoria, né? É um treinador que gosta de trabalhar com determinados número de atletas. Ele também tem aquela questão de todo mundo jogar no time dele. Então vai ser escolhidos os melhores, até eu acredito, né? Eu acredito que sejam escolhidos os melhores e que aqueles que não têm condições, que já demonstraram, inclusive, na Série B uma limitação técnica visível, que não fiquem, né? Por exemplo, o Remo renovou com o Cauã, renovou com o Freitas, eu não entendi por que renovou com esses jogadores. Mas o Remo renovou o empréstimo deles, renovou com o Pavani, que foi uma das maiores críticas que eu fiz aqui.
e continuo fazendo essa crítica. Para mim não faz sentido nenhum você renovar com o Pavani, né, se o treinador quer trabalhar com o elenco todo, com os 32 jogadores na primeira divisão do futebol brasileiro. Ou, né, se ele vai dividir ali mesmo em blocos. Esse bloco aqui vai jogar a Série A, é o que eu posso contar para a Série A, e esse bloco aqui é o que eu posso contar para o Parazão. Acredito que ele possa fazer isso. Não sei se ele vai fazer, né? Sinceramente, não sei. Mas a gente vai ficar aí de olho aí na expectativa de que comece a dar certo, né? Comece a dar certo essa ideia do Osório de jogo. Bom, rapaziada, o Clube do Remo anunciou aí o Zé Wellison, né? Agora há pouco nas redes sociais, volante, 30 anos, jogador jogou no Sport, se eu não me engano, acho que ele estava no Sport, mas pertencia ao Fortaleza. Teve ali um imbróglio, né? Já era para o Remo ter anunciado o Zé Wellison há muito tempo, mas aí ele teve que resolver a questão pendencial com o Fortaleza. Ele abriu mão de alguns valores para fechar com o Remo, isso porque o Remo deu um ultimato para ele, né? Disse, ó, Zé Wellison, a gente quer fechar contigo, queremos contar com você para a Série A, porém, eu não vou esperar, eu vou atrás de outro jogador. Aí ele viu, né, que poderia perder essa oportunidade de jogar a primeira divisão mais uma vez, e aí resolveu a situação dele lá com o Fortaleza e está chegando no Clube do Remo a custo zero, né? Inclusive ele abriu mão de alguns valores que ele tinha no Fortaleza justamente para fechar com o Remo. Para mim é uma boa contratação, tá? É mais uma contratação que vai, inclusive, qualificar ainda mais o nosso meio de campo, vai dar mais uma opção de volante para o Osório, né? Para ele poder trabalhar nessas duas competições. Acho que o Zé Wellison, inclusive, dá para figurar o elenco da primeira divisão do futebol brasileiro, né? E aí você pega o Patrick de Paula e bota o Patrick de Paula para jogar o Parazão, até ele ter condições, a mesma coisa o Picanha. Então, você tem um Zé Wellison, que eu acredito que chega para, pelo menos, figurar o elenco, se não ser titular, né? Se não ser titular aí nesse time do Remo na primeira divisão do futebol brasileiro. Bom, rapaziada, ontem a gente trouxe aqui a informação sobre o Michael, né? Eu disse para vocês aqui que eu ia atrás da informação, estava inclusive esperando a resposta e eu recebi a resposta ontem. Que não há infelizmente não há nada entre o Clube do Remo e Michael. Não há nada do Remo com essa contratação, tá? O Remo, inclusive, até tentou a contratação do Michael no início do ano, mas sem muito sucesso. O Braz tentou convencer o Flamengo de pagar metade dos vencimentos do atleta, ele não recebe pouco, se eu não me engano é 1.300.000. Então o Clube do Remo, ele pagaria ali 650 mil, né, de salários para o Michael, e o Flamengo pagaria os outros 650 mil. O Flamengo não achou de bom grado, o Flamengo não achou vantajoso fazer isso. Então ele deve ficar no elenco do Flamengo. Infelizmente era uma contratação que para mim seria uma excelente contratação. Seria naquele padrão ali de excelência, né, de contratação, porque é um jogador diferente, o Michael é um atacante diferenciado, é um jogador do drible, é um jogador do contra-ataque, é um jogador da velocidade, é um jogador que pode ali te ajudar muito, né, o Remo, principalmente nessa questão de ser um time reativo na primeira divisão do futebol brasileiro. Então, acho que o Remo perde sim uma contratação que, na minha opinião, é de nível excelente. Infelizmente, né, porque eu contrataria sem pestanejar o Michael, sem piscar. Eu contrataria o Michael, traria ele para o Remo. Mas a diretoria do clube entende que... Não estou nem falando do Remo, tá? Estou falando do Flamengo, que não é um bom negócio negociar metade. Quem dera, né? Se o Michael desembarcasse em Belém. Bom, falando agora aqui sobre os dois jogadores, né, que devem desembarcar em Belém, devem chegar em Belém. O Franco Cantarose, né, que a gente já falou aqui, o uruguaio de 25 anos. Inclusive eu falei que ele era volante, mas ele pode atuar também como meia, tá? Ele pode fazer a função de meia no Clube do Remo. É um jogador muito interessante, de muita qualidade, bate muito bem de fora da área, né? Ele tem vários gols assim. É um jogador que pode aumentar mais esse leque de meias do Clube do Remo, né? Do Osório, que ele vai precisar de muita qualidade nesse meio de campo para a bola poder rodar ali com mais qualidade, chegar nos atacantes. Então o Franco Cantarose é um jogador que já tem lá os seus 25 anos, mas ainda é jovem, né? Principalmente para o nosso futebol, ainda é um jogador jovem. O Remo está apostando muito nessas investidas, nesses jogadores meio que desconhecidos, né, do futebol sul-americano. E também o Remo deve anunciar também a contratação, ele deve desembarcar em Belém, o John Banguera, né, que a gente falou aqui.
o colombiano de 21 anos. É um zagueiro de porte físico interessante, né? Um cara alto, é um cara de imposição dentro da área. Então, acho que o John Banguera pode ser, sim, uma excelente contratação. Ainda é uma aposta. É esse tipo de aposta que eu gostaria que o Remo fizesse mais, né? Não apostar no Carlinhos, por exemplo. O Carlinhos não é aposta, gente. Para mim, a aposta, o conceito de aposta, são essas duas contratações. São contratações que têm bons números, porém, não atuaram no futebol brasileiro, né? São jogadores promissores. Isso são apostas. Não jogadores que estão mal na carreira e vêm para cá tentar a sorte. Não, nada disso, né? Mas é apenas a minha opinião. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Fica aí com o recado dos nossos patrocinadores e até a próxima. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta, o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil. Chegou o 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal. 1 mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV.